eu, como uma boa apaixonada por livros e principalmente pelo gênero de romance, fui dar uma pesquisada para saber quais seriam os lançamentos que chegariam em 2023 aqui no Brasil e me deparei com obras incríveis que estão vindo muito aí e eu decidi gravar esse vídeo para aumentar a wishlist de vocês também. Claro que são muitos livros que estão chegando ao Brasil, tanto de romance quanto outros gêneros, mas eu separei 15 obras que eu amei e já quero muito ler. Vou começar falando de duas obras que ainda não tem nem título em português, mas que serão publicadas pela editora Intrínseca. O primeiro é Spells for Lost Things, que é da mesma autora de Amor e Gelato, que eu já li Amor e Gelato e Amor e Sorte, se eu não me engano, falta o terceiro livro, que ainda não li, mas, e eu soube desse lançamento, já fiquei super empolgada porque eu gosto da escrita da autora. E aqui a gente acompanha a história da Willow, uma jovem que nunca se sentiu parte de lugar algum, e Mason, um garoto solitário e deslocado que passou por vários lares adotivos. Os dois adolescentes se conhecem e se juntam para investigar o misterioso passado da família Willow, que pode ou não ter a ver com bruxas e maldições. Bem diferente de Amor e Gelato, mas ao mesmo tempo eu achei bem instigante e curiosa para ler. E um outro livro que vai chegar ainda em 2023 é da minha autora queridinha, que é Beth O'Leary. Teto para Dois é um dos meus favoritos. Já li Na Estrada com Ex, já li A Troca. Ela é uma autora maravilhosa, eu sou apaixonada em sua escrita e quando eu soube desse lançamento de The No Show, eu já fiquei totalmente empolgada. E é isso, já quero. E aqui no site da Intrínseca fala que é uma comédia romântica também de 3 mulheres que levam um bolo no Dia dos Namorados e do mesmo cara. Já dá pra imaginar que vai ter inúmeras confusões, inúmeras coisas, enfim, já quero! Agora eu vou falar de um lançamento da Sarah Morgan, que é uma autora que eu gosto muito. Já li a série Para Nova York com Amor, na verdade falta o último livro. Já li Operação Família, que é da mesma autora. E agora vai chegar Um Verão em Paris, que eu já estou super empolgada para ler também. Ele fala que depois de muito planejamento, organização e trabalho, Grace finalmente vai conseguir dar ao marido o presente perfeito para comemorar o aniversário de 25 anos de casamento. Uma viagem de um mês para Paris. O problema é que David também tem uma surpresa para ela. Ele quer o divórcio. E agora, com essa viagem que era para ser romântica e perfeita, se torna uma maneira de Grace escapar dos olhares de pena em sua cidadezinha. Achei a temática bem interessante, bem instigante e já dá pra imaginar que é um livro com altos e baixos, afinal, ela quer uma coisa romântica e ele quer o divórcio. Veremos o que vai acontecer aqui. Táticas do Amor, ao que parece, foi um livro que ficou bem hypado no TikTok e ele é uma comédia romântica que narra a amizade mais que especial entre uma bailarina sonhadora e um irresistível jogador de futebol americano. E ao que parece, é um livro que fala sobre paixão e amizade que são capazes de provocar as maiores reviravoltas. A questão é, será que é cedo ou tarde demais para abrir o coração? Parece um livro instigante, um livro bem clichê, bem gostoso de ler. E é isso, tô bem curiosa para ler também. De Olho em Você já é um livro que foi lançado, ou será lançado, não sei quando vai ser esse vídeo, que é um livro onde conta a história da Cristal, que é uma influenciadora digital que tem um corpo fora do padrão e construiu a carreira lutando contra os estereótipos do mundo fitness. E aí, por outro lado, a gente conhece o Scott, que circula na mesma academia onde ela está, e já no primeiro dia, o bombeiro sarado, que exala arrogância e gostosura, comete um pecado imperdoável. Ele invade o aparelho preferido de Cristal antes que ela termine de usar e conquista sua antipatia imediata. É um livro, aparentemente, que fala, sobre aquele padrão de beleza que todo mundo quer impor, e aí tem o cara realmente saradão lá da academia e tudo mais, e eles vão, pelo jeito, se odiar, e eu acho que vão se apaixonar, É claro. Fiquei muito interessada com essa premissa. A Pequena Padaria do Brooklyn é um livro do selo Romances de Hoje, um selo do qual eu sou apaixonada e já até gravei um vídeo aqui no canal comentando sobre os livros desse selo. Claro que já foram lançados mais 6 ou 7, se eu não me engano, e eu ainda pretendo falar mais sobre isso. Esse é um outro livro também do selo, mas é um segundo volume da série Destinos Românticos. Isso quer dizer que o quê? Que existe o selo Romances de Hoje, onde várias autoras publicam essas obras. Dentro desse selo existe agora uma série de livros que vai começar agora falando desses Destinos Românticos, que o primeiro livro é O Pequeno Café de Copenhague, que eu gostei. E aqui nessa história, a gente vai conhecer a vida da jovem Sophie, que parece bem caminhada. Mesmo que ainda falte paixão, ela tem um emprego fixo como editora de gastronomia em Londres e aguarda pacientemente um pedido de casamento do seu namorado. Quando, em vez de um anel de noivado, a surpresa que a aguarda é uma traição seguida de uma separação traumática, Sophie decide aceitar uma proposta inesperada do outro lado do Atlântico.
e é quando a história dela vai desenrolar. E eu já gostei, porque eu gosto muito de livros assim, onde a personagem, mesmo passando por um momento difícil na vida, traumático e tudo mais, ela encontra forças para recomeçar, para recuperar a sua jornada, mesmo que isso seja viajar para o outro lado do mundo e tudo mais. Então, é um livro que, sem dúvidas, entrou na minha wishlist. Todos os livros do selo Romances de hoje, assim que aparecem, já tá na minha wishlist. Depois daquele sonho, foi um livro que me instigou muito pela capa. Achei a capa lindíssima, super fofa. E quando eu li a premissa, soube que era um livro que, sem dúvidas, vai conquistar meu coração, porque já começa logo assim a sinopse. O que você faria se o homem dos seus sonhos se tornasse real? E é quando a Cass, uma estudante de direito, acorda depois de sobreviver a um acidente de carro. Ela é inundada por lembranças de seu namorado, Dave. O problema é que Dave não existe, mas tudo que ela lembra sobre ele parece real, como o tom dos seus olhos, a textura do seu cachecol favorito e até o dedo mindinho, ligeiramente torto, quebrado depois de cair do trampolim na terceira série. E como ela vai lidar com toda essa situação? Como ela vai entender que o Dave não existe? Como isso vai se desenrolar ao longo da trama, sabe? São essas questões que me deixam curiosa e com muita vontade de ler esse livro. E mais uma vez eu ressalto que essa capa está lindíssima, apaixonante, tipo de história que conquista meu coração e que eu tenho quase certeza que eu vou amar. Ano passado comecei a ler algumas obras das autoras Christina Lauren e devo dizer que estou realmente encantada como elas escrevem os acontecimentos, narram algumas perspectivas e tudo mais. Quando eu soube do lançamento de Um Pouco de Aventura, já fiquei totalmente desejando o livro, já entrou na minha wishlist sem ler a sinopse, sem nada, porque sei que são livros estilo comédia romântica que eu amo e eu não tenho dúvida que esse também vai me conquistar. E aqui diz que ele é um romance ousado e divertido sobre sonhos, segundas chances e amor. E aqui a gente conhece a Lily, e ela é filha de um famoso caçador de tesouros. Ela é muito sagaz e usa os mapas do pai para guiar turistas que buscam deixar o conforto para trás e caçar um tesouro de mentirinha no interior de Utah. Tudo vai bem até que o homem que ela amou um dia retorna à sua vida pronto para explorar o deserto. E aí a história começa a acontecer, né, gente? E é isso, eu não vou ler muito da sinopse também porque gosto desse mistério de deixar essas coisinhas no ar. Enfim, vamos ver o que esse livro me reserva. As Coisas que Nunca Superamos, eu acho uma capa simples, mas tão bonita, que desde quando eu vi esse livro eu fiquei curiosa pra ler. Já tô há um bom tempo vendo essa capa por aí, né, em pré-venda e tudo mais. E eu decidi um dia parar e ler a sinopse e falei, gostei, quero. A gente conhece a Naomi, que está em fuga, não apenas do noivo e uma igreja cheia de convidados, mas de toda a sua vida. Mas se perguntar a ela, Naomi está indo ao resgate de sua afastada e desregrada gêmea, Tina. O problema é que é uma pena que essa gêmea do mal de Naomi não tenha mudado nada. Depois de pôr as mãos no carro e no dinheiro da irmã, Tina deixa para trás algo inesperado, a sobrinha que Naomi não sabia que tinha. Agora ela está sem carro, sem dinheiro, sem planos e responsável por uma criança de 11 anos. Gostei muito da forma, né, dessa premissa. A capa realmente não diz nada sobre a obra, sobre o que vamos encontrar, mas achei bem instigante, fiquei bem curiosa e, é claro, né, entrou na minha wishlist. E agora eu vou falar de 3 obras de uma autora que eu estou totalmente apaixonada, totalmente envolvida. Quero ler tudo que essa mulher escreve. E eu estou falando dos livros da Brittany Cherry. E esse ano a Record anunciou que irá lançar 3 obras dessa autora. Amei, amei. Um dos livros será Estrelas do Norte, que é o 4º e último livro da série Bússola, que eu já li os 3 primeiros e eu amei demais. Os 3 são 5 estrelas, são incríveis. E eu não posso negar que eu estou extremamente empolgada para ler essa obra da autora, porque eu tenho certeza que vai me conquistar tanto quanto as outras. E aqui a gente conhece a história do Aiden, que nem tinha decolado sua carreira ainda quando ela o conheceu. Mas os dois já estavam apaixonados e ela tinha certeza de que sempre faria parte da vida dele. No entanto, quando a carreira do namorado começou realmente a estourar em Hollywood, a protagonista passou a virar assunto na internet. E assim ela percebeu que Aiden estava gastando mais energia para defendê-la do que o seu trabalho e decidiu romper o relacionamento. E 5 anos depois, ele está de volta na pequena cidade onde eles se conheceram e é quando a história, né, começa a acontecer. Eu amo a escrita da Brittany, eu amo a forma como ela escreve os personagens com alguns problemas e ao longo da narrativa eles vão entendendo seus problemas, vão se conectando com outros personagens que também possuem problemas e a gente se identifica porque afinal são questões que fazem parte do cotidiano de muita gente. Então estou extremamente curiosa para ler esse livro. E um outro livro da Brittany é The Mixtape, que desde a morte de seu irmão gêmeo, Oliver fica preso entre agradar seus fãs e se encontrar. Emery o
encontra primeiro. Emer nunca se sentiu tão sozinha. Criar sua filha é tanto seu prazer quanto sua dor, enquanto ela luta para se manter no emprego de bartender e manter um teto sobre suas cabeças, sem ninguém para ajudá-la, sem nenhum apoio do sistema. Qualquer despesa inesperada pode virar o mundo dela de cabeça para baixo. Por outro lado, né, a gente vê o Oliver se recuperando da morte do irmão e ele está tentando acabar com seus problemas e tudo mais. Mas aparentemente ele não é muito bom nisso. E os problemas o seguem, né, para onde ele for. E é quando ele poderia ter entrado em qualquer bar da Califórnia, mas ele entra justo onde a Emery trabalha. E a história desenrola desse ponto em diante. Não sei muito, peguei essa premissa na internet do livro, né, em português, porque ainda não foi publicado nem nada. Mas já gostei e fiquei muito instigada em saber como vai acabar tudo isso. E o outro livro da autora vai ser Lendo e Chai. Ele é dividido lá fora em duas partes, mas é o que eu entendi. Aqui a editora vai trazer um único livro. A gente conhece a história do Chai, que odiava a Lendo, e ele também a odiava. E ele sempre mudava o caminho, o trajeto para evitar o encontro com um ou outro. E quando ela vinha na direção dele, ele ia para outra. Então, assim, não tinha como cruzar os caminhos. E tudo isso mudou no dia em que foi proposto um desafio. Começou com uma proposta bem estúpida, fazer com que Chai se apaixonasse pelo Lendo antes que ele se apaixonasse por ela. Para ele era uma proposta super fácil de ganhar. Ele não a amava, ela também não amava, então seria muito fácil de ganhar. Ele faria quase nada de esforço. No entanto, as coisas começaram a mudar e a história começou a desenrolar, e é aí que a gente tem esses dois personagens. Mais uma vez, essa é uma premissa que eu peguei na internet, né, sobre esse livro, que também ainda não tem uma sinopse aqui no Brasil. Fiquei curiosa pra saber também. Mais uma vez, né, gente, Brittany é Brittany, ela escreve romances com uma carga emocional muito boa. Eu amo suas obras. Um outro livro que me deixou bem curiosa foi Hoje, Depois e Amanhã. É uma comédia romântica sobre dois superdotados rivais cujo relacionamento se transforma completamente ao longo de 24 horas. De inimigos para amantes, romance que acontece dentro de 24 horas. Pronto, duas coisas que eu adoro e que a proposta desse livro já promete, né, entregar. Então eu fiquei bem curiosa para desvendar tudo isso e para ler essa obra. Ainda sobre a mesma autora que eu acabei de falar, See You Yesterday, também é mais uma obra dela que vai chegar em 2023 aqui no Brasil. E a gente conhece a história da Barrett, que espera que a faculdade seja um novo começo depois de uma experiência confusa no ensino médio. Mas quando as aulas começam, tudo dá errado. Ela é humilhada pelo sabe-tudo em sua aula de física, ela estraga sua entrevista para o jornal da faculdade e, em uma festa, naquela noite, ela acidentalmente incendeia uma fraternidade. Ela entra em pânico e foge, claro, né? E na manhã seguinte, ela está perplexa ao se encontrar de volta à cama do dormitório, não mais cheirando a cinzas e sonhos desfeitos. É 21 de setembro, novamente. E depois de um confronto com Miles, o cara de física, ela descobre que não está sozinha, ele está preso há meses. Ou seja, ela vive o dia 21 de setembro e no dia seguinte ela vive novamente o dia 21 de setembro e um cara também está preso nesse mesmo dia. Mas por quê? O que vai acontecer? E esse mistério me deixou bem curiosa para entender o desenrolar dessa trama. Agora, os dois últimos livros que eu vou falar nesse vídeo é de uma autora que tem me conquistado muito. Mas, na verdade, né, eu só li um livro dela, que é a Emily Henry. Eu li Leitura de Verão, favoritei esse livro. Os outros dois da autora eu ainda não li. Estão aqui prontíssimos para serem as próximas leituras. E quando eu soube que a Record ia trazer também mais dois livros da autora, já amei. Um deles é Loucos por Livros. Os livros são a vida de Nora. E ela definitivamente não é o tipo de heroína dos livros. Não é a garota impulsiva, nem a descontraída e especialmente não é a meiga. Na verdade, as únicas pessoas para quem Nora pode ser considerada uma heroína são seus clientes, para os quais ela consegue contratos poupudos como agente literária. E é por isso que Nora concorda em passar um verão em Sunshine Falls, na Carolina do Norte, quando Libby, que é a sua irmã, implora por uma viagem entre irmãs. E secretamente, Libby espera que a autêntica experiência no interior transforme a vida da sua irmã. E ela está convencida de fazer com que Nora perceba que ela é a heroína da sua própria história. E não tem muito o que falar, né? Livros sobre personagens que são apaixonados por livros já tem meu coração. E por fim, Happy Place, que vai contar a história de um casal que se separou há meses e finge estar ainda juntos em suas férias anuais de uma semana com seus melhores amigos. É uma premissa, assim, bem diferente, né? Imagina você estar separado e ainda ter que fingir que está casado com uma pessoa que você não tem mais nenhum sentimento. Não tem ou será que tem e só tá fingindo? Enfim, adoro as obras da Emily e a forma como ela desenvolve os personagens. Então esse também é outro livro que eu estou bem curiosa para ler. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham
gostado de conhecer esses 16 livros que estão chegando por aqui no Brasil e que tenham ficado também com vontade de ler, porque eu estou extremamente ansiosa para ler essas obras. Alguns livros já estão até em pré-venda e eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!